Olá, tudo bem? Aqui na nossa maratona de comentários ao CPC de 2015, o artigo da vez é o artigo 10, também um artigo importantíssimo do Código, inclusive porque ele continua na toada do artigo 9, tratando sobre contraditório. Mas antes de falar especificamente sobre esse artigo, eu queria te convidar a deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostar. Você espalha por aí, conta para os seus amigos, divulga o canal, porque a gente precisa de vocês para manter esse canal vivo aqui. E também queria te convidar a conhecer o meu site, renehelman.com. Tem alguns cursos lá, tem algum material escrito também que pode servir para você. Além disso, tem lá o link das minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram. E eu te convido a curtir e a me acompanhar nessas redes sociais para a gente ir sempre trocando ideia. Mas vamos lá agora ao que diz o artigo 10 do CPC de 2015. Confere comigo o texto dele. Ele diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E aqui, mais uma vez, pela segunda vez, na verdade pela terceira, porque o artigo 7º já fez referência, o artigo 9º tratou sobre isso e agora o artigo 10 fala de contraditório. Quer dizer, nós temos aqui as normas fundamentais do CPC de 2015, né? Nós temos 12 artigos tratando sobre normas fundamentais. Desses 12, 3 fazem referência ao contraditório. Isso significa o quê? O contraditório é muito importante. Além disso, a gente já viu, o contraditório está previsto na Constituição Federal como um direito fundamental. Então, é impossível pensar em processo sem falar em respeito ao contraditório, porque é o contraditório que garante, que legitima a atuação do juiz. Quer dizer, não há processo legítimo, não há decisão legítima sem respeito ao contraditório. E principalmente o artigo 9º e o artigo 10, eles fazem aí a explicação do que é esse contraditório, de como nós temos que entender esse contraditório. Então, como nós vimos no vídeo anterior, em que eu tratei do artigo 9º, o contraditório não pode mais ser compreendido só pela sua dimensão formal. Ele tem que ser compreendido também pela sua dimensão substancial, a sua matéria, né? Então, contraditório significa o quê? Direito de ser informado sobre o que acontece no processo, direito de se manifestar sobre o que acontece no processo, direito de influir na decisão judicial e, de consequência, um dever que o juiz tem de não surpreender as partes. E isso fica bastante claro aqui no artigo 10. Em nenhum grau de jurisdição, nenhum juiz, seja ele de primeira instância, seja ele desembargador, seja ele ministro, nenhum, pode decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham se manifestado. Então, eu não posso levar para a decisão judicial um fundamento que antes não tenha sido discutido. E ele reforça, ele diz, olha, ainda que se trate de matéria que o Poder Judiciário possa conhecer de ofício, que são as chamadas matérias de ordem pública. Quer dizer, é possível o juiz decidir de ofício sobre determinadas questões? Ele continua sendo autorizado a decidir de ofício sobre determinadas questões? Continua, mas ele não pode surpreender as partes. Significa dizer o quê? Vamos pegar um exemplo. O juiz constata a ausência de legitimidade de uma das partes, mas não houve alegação das partes com relação a isso. O que ele tem que fazer? Ele tem que, então, intimar as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade. Deixar que as partes se manifestem e então ele vai decidir levando em consideração as alegações trazidas pelas partes, porque isso significa um respeito ao contraditório de forma plena, porque aí com isso nós garantimos um debate processual efetivo, ok? Então veja, quando a gente fala aqui desse artigo 10, ele impõe um dever ao juiz, um dever que decorre de um direito fundamental das partes, né? Então o juiz não tem faculdade de ouvir as partes, ele tem dever de ouvir as partes. Ele só não vai ter o dever de ouvir naquelas exceções previstas no parágrafo único do artigo 9º que a gente viu
no vídeo passado, ok? Além disso, é importante frisar o seguinte: há uma correspondência legislativa, né, dessa previsão do artigo 10 com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que trata do contraditório, mas há também uma clara correspondência desse artigo 10 com o que está previsto no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que trata das regras de fundamentação analítica das decisões judiciais. Quer dizer, a fundamentação analítica das decisões, a resposta aos argumentos trazidos pelas partes, é uma decorrência desse direito fundamental ao contraditório. Daí a importância disso tudo. E nós temos que reler, inclusive, aquele clássico brocardo latino do iura novi curia, quer dizer, o juiz conhece o direito. O juiz conhece o direito, então basta dar a ele aos fatos, dá-me factum dabot ius, quer dizer, eu dou para ele os fatos e ele me dá o direito. Isso continua valendo? Isso continua valendo, né? Porque o enquadramento jurídico, normativo, o enquadramento legal dado pelas partes nas suas petições pode não ser o enquadramento correto, isso não impede o juiz que faça o adequado enquadramento daquele fato no direito. Agora, esse enquadramento precisa ser discutido com as partes. Então, a parte faz menção a um determinado artigo de uma determinada lei, mas o juiz entende que não é aquele artigo que se aplica. Qual é o dever do juiz diante disso? Justamente discutir a aplicabilidade de outro artigo, né, de outra lei ou da mesma lei, enfim, mas antes de decidir com base em outro artigo, o juiz deve dar à parte a oportunidade de discutir com ele este novo dispositivo legal. Então é importante que, à luz dessa visão do contraditório substancial, a gente reveja essas ideias que já estão assentadas na nossa cabeça e que a gente toma como verdade absoluta e acaba utilizando esse tipo de brocado, por exemplo, como se fosse uma carta coringa para justificar o desrespeito ao contraditório. E não pode, não é disso que se trata. A lei não autoriza isso, a Constituição não autoriza que assim se faça. E aí, diante disso, eu trouxe aqui alguns enunciados que foram editados, né, estudados, votados e editados aí pela ENFAM, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Eu trouxe os 3 primeiros enunciados a respeito do CPC de 2015, em que me parece há um certo ataque justamente às previsões aqui do artigo 9º e do artigo 10 quando tratam do contraditório. O enunciado número 1 diz o seguinte: entende-se por fundamento referido no artigo 10 o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. O que quer dizer esse enunciado? Sempre lembrando o seguinte, esses são enunciados interpretativos, não são enunciados de súmula, de tribunal, por exemplo, que tem vinculação, como é o caso do enunciado de súmula vinculante do STF. Não, são meros enunciados interpretativos, em que um grupo de estudiosos resolveu, a partir das suas discussões, né, editar um determinado texto para guiar a interpretação que se dá ao texto da lei, né? Então, não há vinculatividade nenhuma desses enunciados. Eu falo isso porque, por vezes, a gente vê na prática, tanto por advogados quanto por juízes, a utilização desses enunciados da Infam, do próprio Fórum Permanente dos Processualistas, enfim, tem uma série de fóruns aí, né, em que o FONAGE, por exemplo, dos juizados especiais, em que estudiosos se reúnem, votam enunciados interpretativos e muita gente usa esses enunciados como se eles tivessem o mesmo peso da lei. E eles não têm, eles são enunciados interpretativos. E a interpretação que se dá nesse enunciado me parece equivocada, porque veja, ele fala que quando o artigo 10 estabelece ali a necessidade de o juiz debater fundamentos, esse fundamento deve ser entendido como substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico. Quer dizer, o juiz não precisa discutir o enquadramento jurídico, ele só precisa discutir os fatos. A mim parece equivocada essa posição porque ela faz uma restrição ao contraditório,
né? Porque, claro, é importante discutir os fatos. O substrato fático é importante, ele é discutido a partir da produção das provas, né? Mas o enquadramento jurídico é justamente a consequência disso, né? A decorrência da interpretação dos fatos passa pelo enquadramento jurídico e chega no pedido, que é o resultado que se pretende no processo, né? Então, discutir o enquadramento jurídico é de extrema importância. O juiz não pode dar um enquadramento jurídico diverso daquele dado pelas partes sem discutir. Veja bem, eu não estou dizendo que o juiz não pode dar um enquadramento jurídico diverso. Ele pode. O que eu estou dizendo é que ele não pode fazer isso sem discutir esse enquadramento previamente com as partes. Porque se ele fizer isso, se ele não discutir, o que vai acontecer é um desrespeito ao contraditório e, de consequência, a nulidade da decisão, porque vem na decisão aí um fundamento surpresa. Porque o conceito de fundamento não é só fato. Fundamento também é formado pelo enquadramento jurídico que se dá aos fatos discutidos no processo. Além disso, o enunciado número 2 da Escola Nacional de Formação dos Magistrados diz o seguinte: não ofende a regra do contraditório do artigo 10 o pronunciamento jurisdicional que invoca princípio quando a regra jurídica aplicada já debatida no curso do processo é emanação daquele princípio. E aqui também nós temos um enunciado perigoso, porque diz o seguinte: olha, se nós já discutimos uma regra que é ligada a um determinado princípio, eu não preciso discutir o princípio no processo. Agora, imaginemos, né? Princípio da dignidade da pessoa humana, amplíssimo, cabe muita coisa nesse guarda-chuva imenso que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Qualquer regra vai decorrer desse princípio. E aí o juiz, com base nesse enunciado aqui, fazendo essa interpretação sugerida pela Infam, ele poderia, por exemplo, lançar mão do princípio da dignidade da pessoa humana tendo discutido qualquer tipo de regra no processo. Ele vai dizer, não, mas a regra que nós discutimos é a emanação daquele princípio, então eu não preciso discutir com as partes a aplicabilidade do princípio, no caso concreto, no caso que eu estou julgando. E isso é bastante perigoso, principalmente no Brasil, em que a gente tem uma dificuldade de entender, como diz o professor Lenny Streck, que o princípio fecha a interpretação, ele não abre. Por muitas vezes a gente acredita que o princípio abre a interpretação e a gente usa o princípio como uma fonte aí performática na nossa argumentação, né? E usa ele como se fosse uma carta coringa para resolver qualquer tipo de problema. A dignidade da pessoa humana é isso, né? Há quem utilize dignidade da pessoa humana, inclusive, para discutir guarda de animal de estimação. Quer dizer, é amplíssima a possibilidade de aplicabilidade do princípio. Então, é necessário discutir o princípio em si e não simplesmente dizer, olha, já discutimos uma regra que emana do princípio, então não precisamos discuti-lo. Isso é violação ao contraditório. E, por fim, o enunciado número 3, que diz o seguinte: é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Esse enunciado é até difícil de comentar porque ele é tão absurdo que qualquer crítica pode parecer desrespeitosa, sem querer ser desrespeitoso, mas não é possível imaginar que o magistrado possa antever o que a parte vai dizer e, antevendo o que ela vai dizer, dizer a ela, olha, você não vai dizer, você não vai ter o direito ao contraditório porque qualquer coisa que você possa dizer não vai influenciar a minha decisão. Mas o juiz não sabe o que a parte vai dizer, o juiz não sabe qual é o teor da manifestação que a parte vai fazer no processo. Então, qual a razão de se imaginar que aquela manifestação não possa influenciar no seu convencimento? Um absurdo. Então, esse enunciado aqui, ele fere de morte. Se a gente fizer essa interpretação, a gente vai ferir de morte o artigo 10, assim como vai ferir de morte o inciso 55 do artigo 5º da Constituição. E não é disso que se trata, porque não há processo legítimo sem contraditório. Ok? Era isso que eu tinha para tratar a respeito do contraditório substancial do artigo 10. Nos vemos no próximo vídeo.